O tema é fé em foco. Ou seja, falarmos sobre um pouquinho mais sobre fé, sobre o foco, né? Aonde devemos estar com o nosso foco, né? Existe uma questão muito importante nessa questão de o foco em algo, né, que gera fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, Hebreus 12, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, Hebreus 12, 1 e 2, pode ir, ali Hebreus, aleluia, Jesus é lindo, olha lá, o nome de Jesus, bonito. Aí vai lá, Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto, quando você lê um texto da Bíblia e começa assim, portanto, tendo em vista que, ele está falando continuidade do que já estava sendo dito. Ou seja, ali é o capítulo 12, é uma conclusão do capítulo 11. Né? Só para a gente aprender um pouquinho a ler a Bíblia. Né? Então, olha lá, portanto, ou seja, tendo em vista tudo que já foi dito, no caso, o capítulo 11, ou até mesmo todo o restante do texto de Hebreus, portanto, também nós, ou seja, também nós, estava falando de outras pessoas e agora está falando de nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, olha lá essa expressão, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui está o foco. Tendo os olhos focados, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Meu objetivo principal aqui, lógico, vamos falar um pouco mais desse cada pedaço, parte desse texto, mas eu quero falar hoje aqui sobre essa expressão que o autor dessa carta aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, foco em Jesus. Eu peguei algumas outras versões, vocês sabem que a Bíblia, nós temos algumas versões, o que significa isso? Algumas traduções do original para o português, e assim outras línguas também, mas são versões, são traduções, formas de traduzir o texto original para o português. E a Bíblia, né, no português, nós temos algumas traduções, e eu peguei algumas aqui que nos ajudam a entender o contexto. O texto que eu falei é, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Outras versões vão dizer assim, olha só que interessante, fitando os olhos em Jesus, e aí também usa a expressão autor e consumador da fé. Outra versão, outra tradução do original diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, fitando os olhos, e aqui diz, mantendo o olhar firme em Jesus. E aí ele muda um pouquinho, ele diz, traduz da seguinte forma, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Em vez de autor e consumador, ele fala líder e aperfeiçoador da nossa fé. E a outra versão aqui, ele diz assim, olhemos para Jesus, ele é a fonte da nossa fé e aquele que aperfeiçoa. Isso aqui também é bastante interessante, essa versão. Ele diz, olhando para Jesus, ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa. E ainda uma outra versão, são várias versões, né? Nós temos, com olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Tantas essas versões, né? Um pouco diferente, mas que estão falando a mesma coisa, enfatizando o seguinte, nós devemos então fixar o olhar. Nós devemos manter o nosso olhar fixo em Jesus. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque Jesus, então, ele vai usar essa expressão na maioria das versões. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador, ou o líder e aperfeiçoador, também é a mesma ideia. Nós vamos explorar um pouquinho mais. Por quê? Porque se nós mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, o resultado disso será uma fé fixa.
será uma fé forte, uma fé robusta, que é a grande necessidade que todo cristão tem. Nós precisamos de fé. Ou seja, sem fé é impossível vivermos a vida cristã ou a vida espiritual. Precisamos de fé. Precisamos de fé. Isso aqui é a principal questão que nós precisamos aprender na vida é fé, sobre o assunto fé. E como que a gente faz para ter uma fé forte? Olhando fixamente em Jesus. Por isso meu tema hoje, fé em foco, fé focalizada. Você vai lembrar de alguns textos que falam da importância da fé. Eu não quero falar, eu quero só lembrar deles. Por exemplo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a importância de, durante a caminhada da vida, você chegar até o final, guardando a fé, mantendo essa fé. Outro texto também, que é no capítulo anterior a esse que eu li, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para podermos usufruir de Deus e de tudo que Deus é e tem, dependemos da fé. Então, por isso, o autor vai dizer, foque a sua vida, o seu olhar, a sua atenção em Jesus, em Jesus. Bom, ok, até aqui essa foi a introdução. Deixa eu falar um pouquinho mais então sobre a importância de focalizar em Jesus. Quando todo filho de Deus, então, ele precisa ter fé, depende, como eu já expliquei, colocar o seu foco na fé, para assim então poder viver a vida cristã, depende de fé, por isso a fé é importante. Mas aqui mostra que a fé então ela depende deste olhar fixo, ela depende dessa atitude de foco em Jesus, constantemente olhando em Jesus, mantendo-se firme nisso. Ou seja, há uma profunda relação entre as duas coisas. No capítulo anterior, o capítulo 11 desse texto de Hebreus, dessa carta aos Hebreus, o capítulo 11, eu não sei se você já estudou a Bíblia, mas o capítulo 11 de Hebreus é o famoso capítulo da fé. Ele vai começar no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e as coisas que se esperam. E aí ele vai trazer uma relação enorme de heróis da fé. Esse capítulo vai ser conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Vai começar lá desde de Noé, Adão, e vai passar por vários personagens do Velho Testamento, todos chamando atenção na fé, na vida desses personagens. Então, por isso a Bíblia vai falar dos heróis da fé. Então, o capítulo anterior, ele está falando de heróis da fé, pessoas que viveram pela fé, e por que viveram pela fé, e o resultado que tiveram de uma vida pela fé. E aí vai falar de Moisés, por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho. Consegue imaginar uma coisa dessa? Abriu o Mar Vermelho, choveu pão do céu, e tantas maravilhas que através da vida de Moisés nós vemos, mais um homem de fé. Aí vai Gideão, né? Gideão, que com 300 homens venceu um exército gigantesco. Aí você vai ver Josué, que fez o sol parar, consegue imaginar isso? Fez o sol parar, Josué, e o rio Jordão parar de correr, e por aí vai. Davi, o que falarmos de Davi? Gideão, já falei, mas o que falar de Daniel na cova dos leões? Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, que o fogo não queimou. Enfim, tantas histórias por causa de serem pessoas de fé. E aí começa o capítulo, por isso que eu falei aquela hora, portanto, tendo em vista o capítulo 11, ele está dizendo, portanto, agora é nossa vez, agora é minha vez de ter fé, agora é sua vez de ter fé, agora é sua vez de ser um herói da fé. Alguns se empolgaram, vamos lá. Agora é a sua vez de ser um herói da fé, aleluia. Diga assim, eu sou um herói da fé. Aleluia. Mas isso não tem nada a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com Jesus. É Jesus que nos dá isso é maravilhoso. E ele diz assim, uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós temos tantos exemplos no Velho Testamento de fé, mas agora é a nossa vez, agora é conosco também, agora é para nós também. Mas aí ele entra um ponto bastante importante aqui nesses dois versículos. Ele está falando da fé, dos heróis da fé, ou das testemunhas que tem no Velho Testamento,
Mas ele está dizendo algo interessante aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, considere Moisés, considere Davi, considere Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, considere todas essas histórias, mas fixe o olhar em Jesus. Uau! Ou seja, a gente olha a história de Moisés, uau! A gente olha a história de Gideão, uau! A gente olha a história desses grandes homens e mulheres também, senão as mulheres vão ficar bravas. Tem mulher também de fé, aleluia, glória. A gente vê as histórias deles, e uau, que tremendo! Mas aqui o autor está dizendo o seguinte, nós temos N histórias de fé, mas para você ter fé, você tem que olhar para Jesus. Uau! Aqui Jesus é muito importante isso. O autor está dizendo o seguinte, ei, você precisa ter fé porque pessoas já tiveram fé. É possível ter uma fé extraordinária. Alguém diz amém, aleluia. É possível ter uma fé extraordinária, mas para isso eu mostro para você um leque de histórias, eu mostro para você um leque de possibilidades, mas para você ter essa experiência também, você não tem que olhar para essas histórias, vocês têm que olhar para Jesus. Ou seja, saiba de Moisés, saiba de Davi, saiba de tantos heróis da fé, mas foque o teu olhar em Jesus. Por mais histórias fabulosas que eles tiveram, aonde você deve focar, focalizar, manter a sua atenção, não é na história deles, é em Jesus. Uau! Pastor, mas por quê? Por quê, pastor? Porque o único que gera fé é Jesus. Davi não vai gerar fé no seu coração. Moisés não vai gerar fé no seu coração. Gideão não vai gerar fé no seu coração. Porque só Jesus, ele vai dizer, Jesus é o quê? É o autor e o consumador da vossa fé. Nenhum outro personagem na Bíblia tem esse poder. Só Jesus, somente Jesus, só Ele pode gerar fé no seu coração, só Ele pode gerar fé no seu coração, e você viver, quem sabe, histórias parecidas como aquelas que contamos, e eu tenho certeza, ainda maiores, aleluia, mas o único foco é em Jesus. Amados, isso aqui é muito importante. Eu estou falando de heróis da fé, Velho Testamento, mas nós também temos heróis da fé no Novo Testamento, não é verdade? Amados, olha Pedro no Novo Testamento, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, imagina a sombra de Pedro passava sobre os enfermos e curava os enfermos. Hoje aqui, na reunião de líderes que nós tivemos à tarde aqui, eu citei essa história, você conhece? Quando Pedro e João dizem para aquele paralítico, ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ele levantou e andou, e saiu pulando. Heróis de fé. Eu tenho certeza que você conhece irmãos, irmãs, agora, não tão longe, pessoas que você conhece. Eu e você conhecemos pessoas que têm histórias fabulosas de fé, que nos inspiram, que nos animam. Irmãos que conversam com você e diz para você, irmão, creia, creia, eu já vivi, eu tenho essa experiência, olha, eu conheço meu tio que viveu tal coisa, eu conheço aquela pessoa que viveu tal coisa, é possível. E sim, essas histórias são fantásticas, são maravilhosas e extremamente necessárias, inclusive o autor vai chamar isso de testemunhas. Mas eu quero dizer algo para você, nenhuma testemunha produz fé, somente Jesus produz fé. Amém, não? Ou seja, escuta o testemunho, mas focaliza em Jesus. Escuta o milagre, mas olha para Jesus. Escuta o grande feito de fé de alguém, mas olha para Jesus para que você tenha a mesma experiência. Aleluia. Mas o meu foco aqui hoje nessa mensagem é, você também, eu também, nós podemos ter grandes histórias de fé. Alguém diz amém, aleluia, né? Meu Deus, estou falando de você, aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado, você é um herói de fé. Profetiza na vida dele, profetiza aí na vida dela. Diga assim, eu profetizo que você vai ter grandes experiências de fé. Uau! Diga assim, a minha história de fé
será contada, mesmo depois que eu for embora. Alguém diz amém, aleluia, aleluia. Se tiver que escrever alguma coisa na lápide no cemitério, escreva aqui está o corpo, o corpo, porque ainda vai estar com Jesus. Aqui está o corpo de alguém que viveu pela fé. Amém, não? Aleluia. Amados, existe um grande marca na vida de alguém. Como você quer ser conhecido? Pelo grande pai, grande mãe, grande empresário, grande isso, grande aquilo? Não, eu quero ser conhecido como um homem de Deus, um homem de fé, uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Essa é a marca que nós temos, porque essa é a marca que vai para a eternidade, aleluia. Eu não estou dizendo que as outras não são importantes, mas todas as outras dependem de fé. Você vai ser um grande pai por causa da sua fé. Você vai ser uma grande mãe por causa da sua fé. Você vai ser um grande pastor por causa da sua fé. Você vai ser um grande empresário por causa da fé. Meu Deus, alguém está ouvindo isso aqui, não? Amados, os testemunhos então revelam a fé na vida de pessoas. Ou seja, que é possível sim viver uma vida de fé. Mas apenas e tão somente Jesus Cristo é aquele que gera fé. Gera fé. Porque essas histórias nos encantam e nos tornam, ficamos admirados. Mas o foco é sempre olhar para manter os olhos firmes em Jesus. A palavra mantendo os olhos firmes, a palavra mantendo, a palavra firme no grego, seria algo assim, tirar os olhos de um lugar e colocar no lugar certo. Se manter os olhos firmes não divida o seu olhar com mais nada. Mantenha o seu olhar somente em Jesus. Somente em Jesus. Por quê? Porque se a Bíblia diz para você manter os olhos fixos, é porque certamente surgirão possibilidades de olhar para outro lugar. E aqui nós estamos falando de olhar para lugares positivos, ou seja, pessoas com testemunho tremendo de fé. Mas também nós sabemos que você e eu podemos manter os olhos em coisas negativas. Por exemplo, uma circunstância negativa, um problema, uma doença. Tire o olho daí, pare de olhar para esses lugares. Amados, perceba nessa situação de pandemia, mas só notícia ruim. Tira os teus olhos daí, olha para a Bíblia, olha para a Bíblia, olha para Jesus. Quem consegue ver Jesus roendo a unha assim na pandemia? Consegue ver Jesus roendo a unha assim? Consegue ver Jesus roendo a unha diante de uma televisão? Não, acho que ele nem assistiria. Entenda bem, não estou falando mal daqui, mas enfim. Mantenha o seu olhar fixo. A sua fé depende do lugar que você está olhando. Se você tem uma fé forte, é porque você está olhando fixamente para Jesus, simples assim. Se você tem uma fé titubeante, uma fé que tem altos e baixos, é porque existem muitas outras visões diante dos seus olhos. Você está dividindo o seu olhar com muita coisa. Mantenha o olhar fixo em Jesus. Mesmo, então, como eu falei, positivo como negativo, existe um texto, Isaías 45, 22. Isaías 45, 22, ela tem uma tradução bem especial. Isaías 45, 22, diz assim, Isaías 45, 22, olha ali, ó. Volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, não é qualquer um, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. A minha versão aqui diz, olhai para mim e sede salvos. Essa palavra olhai aqui na minha versão diz ali, fica melhor até, diz, volte-se para mim. Esse olhar pare de olhar para lá e olhe para mim. Ei, aqui é mim, olha aqui para mim. Ei, você que está olhando para lá, não olhe para lá não, olhe para mim, porque somente em mim há salvação. Não olha para lá não, olha para mim. Você está olhando para o lugar errado, olha para cá.
O texto que eu citei na reunião de líderes hoje de tarde aqui, de novo aquele milagre que não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda. Antes de Pedro e João falar essa frase famosa, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda, ele diz assim, ei, olha para nós. Eu gosto disso na vida de João e Pedro. Ei, olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós. Olhou? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Ou seja, pare de olhar para onde tira a sua fé. Olhe para mim, diz o Senhor. Olhe para mim, volte-se para mim. Porque somente em Deus há salvação. Queridos, somente em Deus há salvação. Eu vou falar de novo. Somente em Deus há salvação. E não há em nenhum outro lugar aquele que pode socorrer, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar. É só o Senhor, aleluia! E aí no Novo Testamento, por exemplo, ele vai dizer, mantendo os olhos fixos no Senhor. E ele também vai dizer assim, e siga a carreira com perseverança, ou ele diz também, siga a carreira proposta. Que carreira proposta é essa? Eu quero dizer algo para você, aprenda algo aqui hoje. Eu acho que talvez você já sabe, se não sabe, ouça. Toda a carreira que Deus propõe para você é uma carreira de fé. Toda proposta de Deus é um caminho de fé. Eu tenho uma proposta para você, cura, milagre, solução, prosperidade, mas saiba que esse caminho que eu te proponho é um caminho de fé. É um caminho que depende da fé. Mas agora que você tem essa proposta, olhe para mim, porque somente olhando para mim, a sua fé será forte. Somente com os olhos fixos em mim, os seus olhos serão fortes. Aprenderam até aqui, não? Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. A fé em foco. O segundo ponto é sem pesos extras. Opa, peraí, existe uma carreira, ok? Existe uma carreira para andar, e essa carreira é uma carreira de fé. E ele diz o seguinte, para você ter fé constante, você precisa manter o olhar fixo. Pronto, vocês já aprenderam isso. Mas ele também vai dizer algo. Evite carregar nessa carreira pesos extras. Tire da caminhada pesos extras. Ou carregar pesos que vão atrapalhar você. Eu vou ler de novo aqui o texto. E eu também vou fazer a mesma didática. Eu vou usar algumas versões no português para uma parte do texto. Ele diz assim, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então ele vai colocar 2 pesos extras. Situações que carregamos e também o pecado. Ele vai dizer também, outra versão em português, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então ele vai dizer embaraço. Embaraço é a pessoa no meio de um emaranhado de coisas e ele não consegue andar direito porque ele está embaraçado. Não no espanhol, né? Porque embaraçado no espanhol é outra coisa. Que é grávida, né? Outra versão em português diz assim, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Olha essa versão que interessante. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Vagarosos aonde? Na caminhada de fé. Nós temos que ter uma velocidade mais forte, nós temos que alcançar mais rápido. Nós podemos andar mais rápido, mas estamos andando muito lento. Por quê? Por causa de pesos que estamos carregando ou porque os nossos olhos não estão fixos. Outra versão em português diz, deixemos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto. Outra versão diz, pondo de lado todo o impedimento, já não usa embaraço, ele fala, pondo de lado todo o impedimento, tudo aquilo que impede você de caminhar com destreza, com agilidade. Tira da sua vida tudo aquilo que impede o caminhar da fé. E de novo, o pecado que se nos apega, essa versão diz. Pesos extras nos impede, então, nos atrapalha na caminhada da fé. E procure olhar na sua vida se você não está carregando pesos extras. E ele cita especificamente 2, existem vários, mas ele cita 2. O pecados, e ele também cita
embaraços, impedimentos, atitudes, pensamentos. O que seria essa primeira parte? Essas coisas que nos embaraçam. Eu poderia colocar aqui pensamentos errados. Eu poderia colocar aqui valores que eu e você temos na vida que nos atrapalham muito na caminhada. Alguns valores que eu e você carregamos, que a gente dá tanto valor, mas mais nos atrapalha do que nos ajuda. Pensamentos, desconfianças, pensamentos que geram dúvidas. As dúvidas também geram pesos extras. Na caminhada da fé existe muita dúvida. Nós tivemos a conferência, um parênteses aqui, né? Fizemos a final de semana passado, conferência, e tem um momento da conferência, que toda conferência lá de Curitiba tem, que é a mesa redonda. Aí os pastores sentam e aí abre para perguntas. Queridos, é só pergunta de embaraço. Adão tinha umbigo? Caim casou com quem? Meu irmão, o que interessa a tua fé saber com quem Caim casou? Sabe, umas perguntas que é mais para negar a Bíblia do que para... Tem gente que tem esse tipo de curiosidade, algumas coisas na Bíblia que você não entende. Meu irmão, mas se a Bíblia não diz quem era a esposa de Caim, não perca tempo tentando descobrir. Sabe por quê? Porque eu não sei. E eu vou dizer para você, ninguém sabe com quem ele casou. Mas essas perguntas são mais para atrapalhar. Às vezes você fica tanto tempo pensando na esposa de Caim, do que crendo no que tem que crer. Então, algumas perguntas que são pesos extras que as pessoas carregam. Não sei quantos aqui já fizeram evangelização de rua. Né? Sair na rua para evangelizar, e você para conversar com um bêbado. Ou com um drogado, ou com um cara desviado. Sabe aqueles caras que frequentaram a igreja e estão na bagunça, e aí você pega o cara? Sabe tudo. Impressionante. Ele está numa vida, numa pindaíba desgraçada, caindo de bêbado, e ele vem falar de Bíblia com você. Meu irmão, aí eu entendo por que você está na pinga, porque você pergunta demais. Você foi vencido pelas drogas e você está caído no mundo numa sarjeta porque você perguntou demais quando não devia. Em vez de se firmar na igreja, se firmar na fé, se firmar na palavra, se firmar em Jesus, você ficou com muito lero-lero e está aí no que você está. É lógico, não é tão cruel assim, né? Mas enfim, meu irmão, Deus te ama, pare com essas conversas aradas. Pare de carregar pesos extras. Eu estou exagerando, é lógico que em outras situações que levam as pessoas para a rua. Mas muitas vezes, amados, as pessoas estão vivendo situações tristes e desnecessárias, porque carregam peso que não devia. E aí acaba o quê? Dividindo força. Dividindo força. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. O que significa isso? Queridos, escute o que eu vou falar para você. Você tem você tem uma energia, você tem uma graça para hoje. Se você fica perdendo tempo com o amanhã, você está gastando a energia de hoje. Porque o amanhã você vai ganhar a graça de amanhã. O hoje é para hoje. E tem gente que gasta energia com ontem e gasta energia com amanhã e não tem energia para o hoje. Como será amanhã? Mas será que vai ter dinheiro? Será que vai dar? Será que não vai dar? Meu irmão, basta cada dia. Amanhã o Senhor proverá. Amanhã será uma vitória. Amanhã, descanse em relação ao amanhã. Descanse em relação ao amanhã. E viva o seu hoje. Meu Deus. Porque o Senhor te dá hoje graça, unção, capacidade, destreza, habilidades, revelações. Alguém está ouvindo essa mensagem? Ele diz, arranque da sua vida tudo que embaraça, tudo que atrapalha, tudo que torna você lento. Amados, por isso que muitas pessoas, eu falei aqui de manhã, é bom falar de novo aqui, eu acho que vale a pena. Queridos, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que fazer com fé. Tudo. Tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos creem que Jesus tem todo o poder para eliminar de uma vez por todas qualquer enfermidade? Por exemplo, uma cirurgia que tem que fazer e vai acabar de uma vez e não vai nem fazer a cirurgia. Quantos creem nisso?
Eu creio, você crê. Mas quantos creem que Deus pode usar o médico para curar você? Pode também. Deus pode abençoar aquele remédio, Deus pode abençoar aquele médico, Deus pode abençoar aquele procedimento, pode. E quero dizer mais, Ele quer. Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar você conforme você crê. Se você crê e alcançou fé para a cirurgia, ande com toda a sua fé, opere pelo amor, né? Pela fé, vá lá com o médico, creia que Deus vai usar aquele homem, creia que Deus vai usar aquela equipe, creia no remédio o remédio que alguém te deu. Deus, eu gostaria de crer sem tomar remédio, mas eu não alcancei essa fé ainda. Mas eu tenho aqui um remédio. Deus, obrigado por esse remédio. Eu coloco fé nesse remédio. Vai funcionar. Vai funcionar esse remédio aqui. Mas creia, porque a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Mas não se condene se você for tomar o remédio. Não se condene se você optar pela cirurgia. Mas Deus quer também te dar a cura sem a cirurgia. Deus quer também te dar a cura sem o remédio. Claro que quer. Mas Deus quer que você ande pela fé. Então, meu irmão, você que alcançou fé para não tomar remédio, não cobre o irmão que não alcançou. Não jogue peso nas costas de quem não alcançou. Seja um animador da fé do irmão, seja um amigo do irmão, seja um apoiador da fé dele. A Bíblia fala sobre medida de fé. Alguém está ouvindo essa mensagem hoje, não? Creia nisso e faça pela fé. Creia naquela conversa, creia naquele bate-papo, creia naquela visita. Você que é um vendedor, creia que você vai encontrar o cliente e ele vai comprar. Ele vai, você vai prosperar, você vai ter um bom negócio, creia! A Bíblia diz, quando o Filho do Homem voltar à terra, por acaso achará fé na terra? Amados, existe fé hoje na sua vida? Você veio a esse culto pela fé ou veio aqui para enganar alguém? Não, brincadeira. Ou veio aqui para... Não, meu irmão, vem aqui pela fé. Eu estou nesse culto porque eu creio que Deus vai falar comigo. Eu vou para o retiro do time dos jovens porque eu sei que algo extraordinário vai acontecer. Eu vou para o culto de mulheres nessa quarta-feira porque eu creio que algo Deus vai fazer na minha vida. Eu vou estar no café do êxito na quarta-feira porque eu creio que eu não estou perdendo tempo. Eu não estou jogando tempo fora. Eu não estou perdendo nada. Eu vou ali, o Senhor vai falar comigo. Eu vou ver os irmãos. Eu vou ajudar alguém. Eu vou ser de bênção na vida de alguém. Creia! Por isso, amados, torne a sua vida mais leve. Torne a sua vida mais leve. Abra mão dessas situações. E a Bíblia também vai dizer sobre o pecado que firmemente se apega, ou outras versões diz, o pecado que nos envolve tão fortemente. Alguma expressão vai dizer assim, o pecado que quase ele diz assim, o pecado que se cola a nós. Perceba que esse texto está falando, livre-se do pecado. O texto está falando, ele está dizendo duas expressões, livre-se ou abra mão, se livre disso. Querido, esse texto não está falando o pecado que te mata, mas está falando do pecado que te traz peso. Por que ele está dizendo isso? Porque o pecado que mata é o pecado de Adão e Eva. E Jesus já morreu na cruz para eliminar esse pecado. Amém? Não podemos dar um glória a Deus? Esse pecado Jesus já levou sobre si. Não há mais condenação, não há mais morte. Mas ainda existe possibilidades, tentações para fazer você errar. Durante a vida, durante o dia a dia, durante as horas do nosso dia, o pecado está ali, tentando te levar ao erro,
situações tentando te levar a pensar errado, a você crer errado, a você acreditar errado, a você desconfiar, a você tomar atalhos na vida. Toda hora. Talvez enquanto estou aqui falando, o pecado talvez esteja aí, dizendo algumas coisas na sua cabeça. E o texto diz, esse pecado te envolve. O texto diz, envolve, assedia, rodeia. O tempo todo. E ele diz o seguinte, livre-se disso. Pastor, como é que eu faço para me livrar desse troço? Mantendo seus olhos fixos em Jesus. Queridos, quando você tira os olhos de Jesus, é mais fácil você pecar. Se você mantém os olhos em Jesus, você vence facilmente as tentações. Você vence facilmente as possibilidades que te levam ao erro. A palavra pecado significa harmatia no grego, que é a palavra errar o alvo. Errar, você deveria ter falado assim, falou assim. Você deveria ter pensado assim, pensou assim. Você deveria ter ido para esse lugar, foi para o outro. Isso é pecado. Pecado é errar o alvo, fazer do jeito errado, falar da forma errada, tomar a decisão errada, fazer a escolha errada naquela hora, naquele momento. Pequenas ou grandes. E o texto diz que isso está em volta de nós o tempo todo. E o autor diz assim, fixe os seus olhos em Jesus. Porque se você fixar os olhos em Jesus, você não vai errar. O Espírito Santo vai dizer, epa, não vai por aí não. Ei, que pensamento é esse? Ei, que sentimento é esse? Epa, esse sentimento não é meu não. Ei, o que é isso aqui? Não, sai daqui, Jesus. Aí você olha para Jesus. Aleluia. Olha para Jesus. Fala, não fala, fala, não fala, fala. Fique rodeado de quem te ajude a manter os olhos em Jesus. Sabe alguém que chega assim, Leslie, ei, Leslie, tira o olho daí. Leslie, olha para Jesus. Leslie, ei, Jesus, Leslie. Leslie, a palavra, olha o que a Bíblia diz. Tem amigos que diz para você isso. Olha o que a Bíblia diz. Ei, Rafael, presta atenção nisso aqui. Rafael, olha o que a Bíblia diz. Legal, obrigado, valeu, irmão. Aí daqui a pouco o Rafael vai dizer para alguém, irmão, ei, olha a Bíblia. Ei, não, que pensamento é esse que você trouxe? Sabe quando alguém fala uma frase para você? E você olha, sabe aquela frase esquisita assim, sabe? Que frase estranha é essa que essa pessoa disse? E você fala, pera um pouquinho, isso aí não é de Deus não. Na minha vida tudo dá errado. Ei, como assim? Da onde que vem esse troço aí? Só pode vir do inferno, da onde vem uma frase dessa? Alguém já pensou isso não? Na minha vida tudo dá errado, só dá certo para os outros. Tem como ser de Deus um pensamento desse? Não. Qual é o pensamento de Deus? Você é um amado, você é uma amada, você é herdeiro de Deus, vai dar certo. Sabe quando alguém chega e fala para você assim, ei, acorda cara, que palavra é essa? Que ideia é essa? De onde vem esse pensamento? Então grude-se em pessoas que te ajudem a manter os olhos fixos em Jesus. Por isso a importância do devocional, a importância de frequentar a igreja, a importância de fazer parte de grupos de amigos que vale a pena. Pessoas que te aconselham para o bem. Pessoas que te aconselham e te fazem lembrar. Eu gosto de um texto lindo de um grande homem de Deus, Davi, o maior rei que já existiu. Inclusive a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi. Olha que coisa linda a história de Davi. E Davi, ele tem tantos marcas fabulosas. Uma delas, ele faz uma oração que revela o caráter dele, revela o tipo de homem que Davi era. Ele diz assim, eu estou falando do rei de Israel. Um rei que vai ser rei até morrer, não existe eleição, não tem um próximo rei, ele é rei para sempre. Até morrer ia ser rei. E tudo que ele falava era lei ainda. Não tinha quem questionasse Davi, o rei. E o rei, ele faz uma oração linda que revela o seu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e veja se há em mim algum caminho mau, e livra-me. Amados, olha que salmo, olha que frase, olha que oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, ou seja, Deus, se porventura eu estou pensando alguma coisa que não te agrada,
Me ajude a ver. Senhor, se porventura existe algum sentimento dentro de mim que vai contra o Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos e leva-me para o caminho certo. E aí você vê o resultado. Quem foi Davi? Porque era um homem que orava, por exemplo, assim. Perceba, amados, dia a dia você orar, Deus, sonda-me. Eu sempre falo muito aqui na igreja, você tem que responder uma coisa agora, o que você diz? Não. Você não tem tempo de orar, você não tem tempo de buscar Deus, você não tem tempo de ler a Bíblia, pode responder não. Se você não tem tempo, é armadilha, porque tudo que é de Deus te dá tempo. Meu Deus, Deus é lindo, não é verdade? Tem que fazer agora, diga não. Eu estou fora, você não vai me dar tempo para orar? Não, então não, pronto, acabou. Mas você é doido? Eu sou doido não, eu sou temente a Deus. Eu temo ao meu Deus. Eu não vou botar minha família em risco, eu não vou botar o meu negócio em risco, eu não vou botar o meu recurso em risco. Eu não vou botar o que Deus me deu em risco. Porque que tal que tem uma armadilha, eu não estou vendo? Sonda-me, ó Deus. E quem é que sonda? Só o Espírito Santo, né, para sondar o que está lá dentro, o mais profundo do meu coração. Só o Espírito Santo conhece o mais profundo do nosso coração. Alguém está ouvindo essa mensagem de hoje, não? Ou seja, e aí ele diz o autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus é aquele que cria fé. Diga assim comigo, Jesus, ele cria a fé. Por que Jesus cria a fé? Porque uma das características de Jesus, ele é o verbo vivo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra é verbo. Ou seja, Jesus ele é o autor, ele cria a fé. Diga assim, somente Jesus. Quando se revela a mim, gera fé. Diga, sem o relacionamento com Jesus, o verbo de Deus, tem fé. Somente através do verbo, do relacionamento com Jesus tem fé. Então, por isso, olhe para Jesus. Jesus, ele vai te dar uma palavra e essa palavra vai gerar fé. Mas também existe uma outra característica, o autor e consumador, ou autor e aperfeiçoador, pode dizer assim. Porque Jesus, além de ser o verbo de Deus, ele também é um ser humano. Jesus se encarnou, se tornou um ser humano como você e eu. O que significa isso? Que Jesus também viveu pela fé. Diga assim, Jesus, quanto homem, viveu pela fé e se tornou especialista. Uau. É mais ou menos assim, eu chego para o Alex e falo, Alex, tem um presente para você, Alex. Aleluia. Qual é o presente? Alex, eu vou te dar um avião supersônico. Vou estacionar ele amanhã lá na sua casa. Deus, mas legal, um avião supersônico, lindo, maravilhoso, mas lá na garagem de casa não cabe, segundo, né? Outra, vou voar como? Vai sair, não tem pista. Outra, eu não sei pilotar um avião desse. É a mesma coisa a fé. Eu vou te dar fé, mas eu vou ensinar você a andar pela fé. Amados, uma coisa é você ter fé, outra coisa é andar pela fé. Você precisa aprender a viver com a fé. Você precisa ter fé, que já é uma coisa. Segundo, é andar com a fé. O pastor Pio tem uma brincadeira, uma forma de explicar algumas coisas bem interessantes. Ele diz assim, uma coisa é você levantar um vagão nas costas. Não é difícil levantar um vagão nas costas? Ou é difícil. E andar com ele? Levantar já é difícil, andar com ele nas costas, é mais difícil. Deus te dá uma fé, através da palavra. Mas agora você precisa viver a fé, andar pela fé. E como que você anda pela fé? Mantendo o olhar fixo em Jesus. O que você tem que fazer hoje? O que tem que fazer hoje? Olhar para Jesus. E amanhã? E depois de amanhã? Vocês perceberam que tem uma rotina? É um viver pela fé.
Ou seja, vai haver circunstâncias que vão negar a tua fé. Vão haver circunstâncias que vão tentar impedir a tua fé. Você vai se sentir tentado a abrir mão da sua fé. Você vai questionar a fé. Está demorando. Não funciona. Não existe. Não, meu irmão, existe sim. Continue crendo. Continue acreditando. Não importa o tempo. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé. Como? Dando glória a Deus. O que Deus ensinou a Abraão? A ter fé e a andar pela fé. Como? Durante 25 anos ele esperou o milagre. Alguém já esperou mais de 25 anos alguma coisa? O milagre. 25 anos esperando o milagre. E o que ele fez enquanto não acontecia o milagre? Dava glória a Deus. Ou seja, Abraão descobriu como viver pela fé. Todo dia. Aí vem a notícia que nega tudo que você crê. Continue acreditando. Aí vem, né, Rita? Vem um exame médico e eu continuo crendo. A Rita é um testemunho lindo, né, Rita? Rita, situação de enfermidade, um dos exames dizia, mas ela dizia, eu creio, eu creio, eu creio. E hoje está aí, né, inteira, graças a Deus, curada, feliz. Eu mantenho os meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. É Ele que gera fé e é Ele que me ensina a manter-se crendo. Alguém está feliz com isso? Não? Aleluia. E agora o pessoal do louvor pode subir aqui. E aí eu quero encerrar com esse último ponto. Ele diz assim, em troca da alegria que lhe estava proposta. Queridos, Deus disse para Jesus, Jesus, você vai se fazer carne, vai descer na terra e você vai salvar o homem. Aleluia, eu vou salvar o homem. Você vai salvar o homem, você vai salvar a humanidade, vai perdoar o pecado de todo mundo, vai dar vida eterna para todo mundo. Aleluia, só que você vai morrer. Aleluia. A Bíblia diz assim, e Deus propôs para ele uma alegria. Qual é a alegria? O povo será salvo. Você vai salvar a humanidade dos seus pecados. Essa é a alegria. Essa é a promessa se cumprindo. Aleluia. Povo salvo. Mas a Bíblia diz, quando ele recebeu essa alegria, ele tinha tanta convicção dessa alegria, e o texto diz assim, que ele suportou a cruz. Ele suportou, olha esse texto aqui. Em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Para salvar, para ter essa alegria, eu preciso suportar a cruz? Eu vou suportar a cruz. Para ter essa alegria, significa que eu tenho que suportar o tempo que Deus quer que o milagre aconteça? Então suporte o tempo. Suporte esse tempo que está demorando, que você acha que está demorando. Suporte as coisas contrárias. Suporte, quem sabe, a vergonha que o diabo tenta impor sobre a sua vida. Suporte. Todo mundo está dizendo o contrário. Todo mundo está dizendo, ei, aonde está a sua fé? Aonde está aquilo que você crê? Você não disse que ia acontecer, cadê? Jesus suportou a cruz e suportou a vergonha. Você consegue imaginar Jesus pendurado na cruz, a turma lá embaixo? Desce daí, cara. Você não salvou todo mundo, agora não salva você mesmo? Desce daí. E ele estava ali nu. E a mãe dele ali embaixo. E ele nu na frente de todo mundo. Suportou, sabe por quê? Porque ele tinha em vista alegria. Deixa eu ajudar você e eu pensarmos aqui. Você tem vislumbrado alegria? A alegria daquela promessa se cumprindo, a alegria daquela palavra que você crê se cumprindo. Você consegue ver essa alegria? Você consegue se alegrar com aquilo que ainda vai acontecer, não? Eu me alegro, Senhor, eu já estou enxergando, Deus, os milagres, eu já estou enxergando, eu já vejo. E aí o diabo vai ver nada, você é um mentiroso, olha aí, você está aí perdendo tempo. Eu enxergo. E aí de repente você vê os amigos tudo prosperando errado e você ali, uma pindaíba. Deus, eu creio em ti, Senhor. E aí os amigos vêm, ei, por que você não faz isso? Não, eu creio em ti, Jesus, eu creio em ti. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti.
Quem sabe você até perde algumas coisas, perde finanças, perde, quem sabe, algumas situações, passando uma situação difícil. Deus, a minha fé não é em vão. Eu estou crendo em Ti, Senhor. Eu estou crendo em Ti. Deus, a Tua palavra é verdadeira, digna de toda fé. Embora eu não consiga enxergar, mas eu creio. As circunstâncias podem dizer totalmente ao contrário, mas eu olho a alegria da Tua palavra. Eu olho a alegria da promessa se cumprindo. E eu não vou deixar Satanás gerar tristeza no meu coração, gerar vergonha no meu coração, gerar medo. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Eu mantenho os meus olhos fixos. Eu vou olhar para Ti, eu não vou olhar para a dor. Eu vou olhar para Ti, não vou olhar para a falta. Eu vou olhar para Ti, Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. O que me move é a fé. E como que eu mantenho essa fé? Olhando para Ti, Senhor. Para Ti. Queria pedir que você ficasse em pé, por gentileza. E eu quero dizer, como um grande pastor amigo meu, Marco Aurélio, lá de Maringá, pastor Marco Aurélio, Massolim, ele tem uma expressão tão gostosa, tão linda, tão pastoral. Ele sempre diz assim: mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, aguenta. Aguenta, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, aguenta. É só abrir mão dessas coisas e fixar o olho em Jesus. Aguenta mais um pouco. Não desista agora. Não abandone a sua fé agora. Não desista. Suporte, quem sabe, essa circunstância. Suporte, quem sabe, esse sintoma. Suporte, quem sabe, essa pegação no pé, que as pessoas estão pegando no seu pé. Suporte ao ver um monte de gente prosperando e quem sabe você numa situação difícil. Tire os olhos disso, pare de ver o carro do irmão, da irmã, pare de ver a casa nova que ele comprou, pare de ver a promoção que ele ganhou. Pare de ver os resultados dos outros e olhe para a alegria que a palavra de Deus gera no seu coração. Você está no caminho certo, você não vai ser envergonhado. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. A Bíblia diz também assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será envergonhado. Não será envergonhado. Pelo contrário, nós envergonharemos as trevas. Nós envergonharemos os demônios. Eles vão passar vergonha. Os demônios vão, porque eles estão debaixo dos nossos pés. Como que se coloca o demônio embaixo dos seus pés? Quando você crê. A fé já é pisar a cabeça de Satanás. Quando você crê, você está dizendo: Satanás, é debaixo do meu pé o teu lugar, viu? Não venha com conversa fiada do meu lado, não. Não venha querer me intimidar. Não venha querer me humilhar. Não venha querer me atrapalhar. Você está debaixo dos meus pés. E ele vai dizer para você: quem é você para dizer assim? Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu sou rei e sacerdote. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na que a Bíblia diz. Eu creio. Diga assim: eu creio no que creio. Diga: eu creio naquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é a palavra de Deus, que nunca falha, que nunca volta vazia. Eu creio na palavra de Deus e nela eu permanecerei, porque é a mais pura verdade. E o que sustenta essa palavra é o amor de Deus pela minha vida. Eu sou amado de Deus. Eu sou amado de Deus em Cristo Jesus. Eu não vou perder o meu tempo. A minha fé em Jesus não é em vão. Vale a pena crer. Vale a pena crer. Vale a pena perseverar na fé, porque vai dar certo. Porque é a palavra de Deus. Por isso eu digo a vocês, demônios:
fiquem debaixo dos meus pés. Eu digo a vocês, demônios, fiquem debaixo dos meus pés. Vocês são perdedores, porque a palavra de Deus garante a minha vitória, garante o meu êxito, garante a minha saúde, garante o sucesso da minha família. Eu e a minha casa somos abençoados, somos prósperos, porque essa é a vontade do Senhor, e nela eu acredito, nela eu creio. Por isso, Satanás, demônios, mentira, saia da minha vida, saia da minha mente, pensamentos enganosos, saiam da minha mente, saia das minhas emoções, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, que me amou eternamente. Aleluia, aleluia.